Será que o uso de pílulas anticoncepcionais aumenta o risco de câncer? Você que toma pílula há mais de 5, 10, 15 anos, qual é a consequência de você continuar usando essa forma de contracepção? Se você quiser saber mais sobre esse assunto e muito mais sobre saúde, qualidade de vida, longevidade, já se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, Dr. Luiz, tenho o maior prazer de compartilhar esses assuntos com você e com a sua família. O uso da pílula anticoncepcional trouxe grandes confortos para a mulher ao longo das últimas décadas. Lembrando que a mulher, até a década de 50, 60, o seu destino, a sua função era puramente ter filhos, e cuidar da família. Isso é negativo? De forma alguma, isso é muito louvável. Porém, as mulheres foram conquistando lugar no seu mercado de trabalho, foram querendo ficar mais autônomas em relação a essa decisão e até mesmo questionaram o seu papel só como ter filho, ter filho, ter filho. Então tudo isso trouxe, a indústria foi desenvolvendo uma forma de anticoncepção, ou seja, muito mais do que só tabelinha, só questão de preservativos, foi se criando as pílulas anticoncepcionais. E as pílulas anticoncepcionais, no seu início, tinham uma dosagem de hormônios muito mais alta, e à medida em que a indústria foi aperfeiçoando seus estudos, foi diminuindo as dosagens hormonais, até chegar em mini pílulas que hoje é vendido pela indústria. Mas será que mesmo sendo mini pílulas, essas pílulas não trazem riscos, principalmente riscos de câncer? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Primeiro, entendendo o que é uma pílula anticoncepcional. Em geral, as pílulas combinadas, elas têm dois tipos de hormônios, entre aspas. Por que eu fiz entre aspas? Porque na verdade não é um hormônio, é um medicamento semelhante a um hormônio. Lá tem o etinil-estradiol, muitas vezes, que não é o estradiol que você produz no seu corpo, ele tem já um radical completamente diferente, que é o etinil, então vai ser etinil-estradiol. E da mesma forma tem algum progestágeno dentro dessa molécula, que não é a progesterona que você produz todos os ciclos dos seus, dentro do período do teu ciclo menstrual. É um progestágeno, é uma progesterona modificada. Às vezes é um acetato de medroxiprogesterona, às vezes é uma outra molécula, gestodeno, etc., dospirenona, que tem uma molécula parecida com a progesterona, mas não é a progesterona. Será que tem consequência eu ficar usando uma molécula, duas moléculas num comprimido que não são exatamente meus hormônios? E aí eu vou dizer que sim. Por quê? Porque na realidade a mulher que usa a pílula anticoncepcional e vai usando, você sabe, você que é usuária de pílula anticoncepcional, mesmo que você interrompa o uso da pílula e você tenha aquele sangramento todos os meses, você sabe que aquilo ali não é ciclo menstrual. Na verdade é um sangramento por privação do hormônio. Você usou hormônio, parou de usar hormônio, o endométrio descama e faz esse sangramento, mas isso não é ciclo menstrual. O ciclo menstrual é algo natural que acontece com todas as mulheres a partir da sua menacme, a partir do todo o período em que ela está menstruando. E o que acontece com o ciclo menstrual? Nós temos ali uma fase do ciclo mais proliferativa, outra fase secretória, existem os hormônios que aumentam na primeira fase, os hormônios que aumentam na segunda fase, e tudo isso é algo muito aperfeiçoado na natureza que acaba gerando todo mês o ciclo menstrual, então a menstruação em si. O uso da pílula anticoncepcional bloqueia esses processos naturais do nosso corpo. Você bloqueia os estímulos que a nossa hipófise faz lá nos ovários para que possa fazer essas etapas do ciclo menstrual. O problema de uso da pílula anticoncepcional por muito tempo é que ela já está produzindo um processo de bloqueio, ou seja, você está num processo quase menopáusico, a gente pode dizer que é menopausa-like, como se fosse uma menopausa, e o fato de você não ter esses hormônios no níveis ideais, porque você está bloqueando e deixando eles em níveis muito baixos no seu corpo, vai trazer consequências para a sua saúde. Então, por mais que o uso de pílulas em relação ao câncer diminuiu o risco
risco de câncer de endométrio, diminui o risco de câncer de ovário, justamente por essa mulher não ciclar todos os meses, por estar bloqueando os ovários e o endométrio. Por outro lado, câncer de mama aumenta muito com o uso da pílula, câncer de útero aumenta muito com o uso da pílula. Ou seja, não é vantajoso. Se você tem um ganho aqui por um lado, pelo outro você vai perder, né? E também o que acontece com a pílula anticoncepcional? Ela passa pelo nosso fígado, na primeira passagem que a gente fala, né? Na medicina a gente fala, primeira passagem no fígado. Quando passa pela primeira passagem no fígado, vai alterar, né? Vai usar citocromo P450, vai usar enzimas, vai consumir o nosso estoque antioxidante e vai aumentar toda a cascata de inflamação, principalmente produtos aí da coagulação, aumentando o risco de tromboses, de acidentes vasculares encefálicos, de infartos agudos do miocárdio. Ou seja, usar pílula, principalmente por muito tempo, aumenta muito, às vezes em 4 vezes o risco de trombose e vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Mas não só isso. Nós sabemos que o uso contínuo da pílula vai fazer um processo de disbiose e de hiperpermeabilidade do seu intestino, aumentando o risco de um monte de doença, né? Então, o anticoncepcional, ele atrapalha na saúde intestinal e por atrapalhar na saúde intestinal vai piorar todo o resto. Piorando a saúde intestinal, você vai ter uma resistência à insulina muito maior, com o uso de anticoncepcional, aumentando o risco de diabetes, aumentando o risco de obesidade, né? Não à toa as mulheres às vezes reclamam que depois que começaram a usar pílula acabam ganhando muito peso, né? Então realmente esse processo acontece. Além disso, usar a pílula anticoncepcional faz bloquear, aumenta muito a produção de um marcador que é a SHBG. Essa é uma proteína que a gente produz no fígado, que carrega nossos hormônios sexuais, inclusive a testosterona. Quando você usa a pílula anticoncepcional, sua testosterona livre vai lá embaixo, a testosterona também fica diminuída, ou seja, a mulher vai ficar mais fraca, vai perder massa muscular, vai perder energia. Por quê? Porque você está afetando a produção de um importante hormônio que dá todas essas características, né, de aumento da energia, aumento da massa muscular, aumento da força de vontade. Ou seja, a pílula também vai ter um efeito negativo nessa questão. E um outro efeito também consequente aos problemas do intestino, mas também em nível do estômago e do duodeno, é a pouca absorção de vários micronutrientes fundamentais para vários processos do corpo. Vai diminuir a absorção de zinco, de magnésio, de complexos vitamínicos como o complexo B, da vitamina D, da vitamina A. Ou seja, consumir pílulas anticoncepcionais por muito tempo vai piorar a absorção de todos esses micronutrientes. Portanto, em suma, será que a pílula aumenta o risco do câncer? Aumenta, né? Mulheres que usam anticoncepcional, que usam também reposição hormonal, que são remédios, não hormônios bioidênticos, pós-menopausa, vão aumentar o risco de câncer de mama, vão aumentar o risco de câncer de útero e outros cânceres. Aí me pergunto assim, mas doutor, então não deve nunca se usar nenhuma pílula anticoncepcional? Depende, pessoal. Tem algumas situações clínicas dentro da ginecologia que por um curto período de tempo, talvez uma pílula anticoncepcional possa até fazer sentido, mas nunca deveria ser tido como um método prolongado aí mais do que 4 ou 6 meses, tá? Então, se você está usando pílula há mais desse tempo, você deveria questionar completamente isso com o seu médico, deveria procurar outras visões. E às vezes as mulheres me questionam, tá, doutor, mas daí o que eu vou fazer? Eu não quero ter filho, quero usar pílula, e aí qual é a outra opção? Bom, a gente tem a próprio preservativo, camisinha, masculina, feminina, mas que a gente sabe que muitas vezes fica complicado, né, a adesão, mas a gente tem os métodos não hormonais. Então a mulher que não quer engravidar, mas não quer ter os malefícios da pílula, poderia pensar num DIU de cobre, num DIU de prata, DIU de cobre e prata, né, misturado, porque esses dispositivos intrauterinos, eles inibem o processo lá do endométrio, dificultam a chegada dos espermatozoides nos óvulos, né, então são métodos bastante seguros. E hoje mesmo uma mulher que não tenha tido uma gestação pode sim colocar um dispositivo intrauterino, um DIU. Então muito mais seguro, com muito menos efeito colateral. Até mesmo outras formas de uso hormonal na mulher, como a própria gestrinona por implantes hormonais, o próprio Mirena, o Implanon, eles estão numa categoria que eu considero menos danosa
a saúde da mulher do que as pílulas anticoncepcionais. Então essas são algumas reflexões sobre métodos contraceptivos que você pode estar lançando mão, ao invés de você ir buscar recurso na pílula anticoncepcional. Principalmente se você é uma mulher jovem que começou sua vida sexual há pouco tempo e que seu ginecologista já lhe deu uma pílula para tratar uma acne, um problema de pele, para você não engravidar, esse não é um caminho, a meu ver, né, para a tua saúde. Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquela amiga sua que está usando pílula há muito tempo e que nunca questionou esse uso ou questionou, mas não sabe outras opções. Até mais, até a próxima, fique bem.